Fala, Fiel, tranquilo? Lili Nascimento e Vladimir trouxeram as últimas informações atualizadas do nosso Coringão sobre a invasão de ontem. As palavras do presidente do Timão e do Alê e também as últimas informações atualizadas de hoje, diretamente lá do Parque São Jorge. Vamos reagir ao vídeo de agora, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Hoje o clima é mais ameno, de fato, né? Como o Vlad falou, foi por volta das 4 da tarde, eles ficaram por cerca de 1h30, mas não teve nenhum tipo de violência, destruição dentro do Parque São Jorge. Foi a conversa mesmo, né? Reivindicação aí das organizadas, da torcida no geral, é que o fiel torcedor possa participar também da vida política do clube, possa votar para um novo presidente. Mas aí tem que haver uma mudança no estatuto, não é algo rápido de acontecer, mas é algo que já está em andamento. Em março do ano passado, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, ele colocou ali uma comissão do estatuto que deve dar andamento. Ele pretendia que fosse até o final desse ano, pelo menos, que eles conseguissem mudar algo no estatuto, né? Os sócios serão ouvidos, sugestões serão aceitas, os próprios torcedores, as organizadas que já passaram também, né, dessa reforma, que eles querem principalmente participar dessas votações. Então, depois disso, vai para uma assembleia, para uma votação no Conselho Deliberativo, a aprovação, e aí tem uma assembleia dos sócios para aprovar novamente, para ver se dá para levar essa mudança do estatuto para frente. Aí sim ela pode começar a valer. Então foi um dos pedidos das organizadas, dos líderes que estiveram aqui, e também questão da base, porque na era Augusto Melo, 86 novos atletas da base foram contratados, poucos foram utilizados ainda. Então por isso a reclamação, né, essa constatação por parte das organizadas, que inclusive estiveram no CT da base há poucos dias também para reivindicar. Então o presidente interino Osmar Stabile conversou com eles, disse que em breve isso será resolvido e que na questão da base vai aumentar a segurança para que todas as reuniões com empresários, né, para contratação de novos jogadores não aconteçam mais lá no CT, e sim aqui no Parque São Jorge, com a presença do jurídico junto para decidir quem será contratado ou não, para ter um controle maior do que vem acontecendo, até porque a base agora tem um novo diretor, é o Nenê do posto, foi colocado pelo Osmar Stabile, ele já foi diretor na era Roberto de Andrade. Foi uma das reivindicações também por parte do torcedor, mas o Stabile informou que teria que colocar alguém que já conhece o clube, colocar uma pessoa nova para começar tudo do zero, em pouco tempo para trabalhar, não seria o ideal agora. A coisa para acontecer está marcado para o dia 9 de agosto, né? Então a gente não sabe quais desdobramentos teremos até lá. No dia 9, os sócios aqui do clube irão votar, né, para definir, enfim, se o Augusto Melo sofrerá esse impeachment, sairá de uma vez, ou se eles votam, né, para que ele permaneça no cargo. Dia 9 de agosto tem jogo do Corinthians, é contra o Juventude, é fora de casa, mas mesmo assim será um dia bem conturbado, digamos assim, dia de votação aqui no Corinthians, depois de tudo que vem acontecendo. As organizadas, como o Vlad falou na matéria, os líderes, né, membros da organizada estiveram aqui, dentre vários pedidos, o primeiro deles é sobre essa reforma do estatuto, quer que o fiel torcedor possa participar da vida política do clube, possa decidir também sobre o próximo presidente. Isso já está em pauta, inclusive desde março do ano passado foi montada uma comissão de reforma do estatuto pelo Romeu Tuma Júnior. Então essa comissão aí é composta por 5 conselheiros, eles recebem ali orientações, também propostas de sócios do clube, conselheiros, as próprias organizadas que passam sugestões sobre o que poderia ser modificado aí nesse estatuto, e por parte da torcida principalmente para que o torcedor possa votar ativamente nessa parte política. Em que pé que está tudo isso, né? A gente tem que explicar para o fã de esportes que o relatório está praticamente pronto. Ele deve sofrer ainda algumas alterações, tá? Inclusive no relatório tem principalmente isso sobre o fiel torcedor poder votar, mas aí o que acontece? Depois desse relatório pronto, ele tem que ir para a votação no Conselho Deliberativo. Ainda não aconteceu isso porque teve o processo do impeachment, algo que atrasou para que essa votação acontecesse, então ela só deve acontecer depois do dia 9 de agosto, quando for resolvida a situação do Augusto Melo. Aí a votação encerrada ali no Conselho Deliberativo vai para a Assembleia dos Sócios. Os sócios poderão votar pela aprovação ou não do novo estatuto, e assim ele começará a valer. Então é claro que as organizadas vieram aqui, fizeram as cobranças, mas elas entendem que tem todo um processo para que isso de fato aconteça, mas é claro que elas querem estar por perto aqui fiscalizando, né, para que aconteça o quanto antes essa votação.
essa dívida, que de fato existia sim um valor e que a Gaviões informou que esse valor seria pago, que já estava tudo certo, conversado com a diretoria do Corinthians sobre isso. Inclusive ontem eles vieram aqui para pressionar, né, para pedir mudanças, para se posicionar, e eu acredito que tenham encaminhado essa situação do pagamento, porque em nenhum momento, a matéria inclusive foi da Lívia Camilo, da nossa colega, mas em nenhum momento o Corinthians se posicionou falando que isso era um problema. Então, por parte do Corinthians foi minimizado, né? E as organizadas falaram também que já estava essa pendência, seria quitada, que já estava tudo certo. Falando que, lembra que as organizadas, há poucos dias, elas estiveram lá, os líderes das organizadas, lá no CT da base, e no dia que eles entraram lá, justamente para falar sobre esses 86 jogadores, sobre como estavam conduzindo ali a diretoria da base, foi quando o Corinthians acabou emitindo uma nota, antes do Corinthians, a própria Gaviões, falando que, os Gaviões da Fiel, né, falando que conversaram lá, que ficarão de olho, observando, mas que o Ney tinha sido afastado temporariamente, enfim. A nota veio da organizada antes mesmo do Corinthians. Alô, fãs de esportes, mais de 100 membros de várias torcidas organizadas do Corinthians invadiram o Parque São Jorge nesta terça-feira por volta das 4 horas da tarde. Eles estenderam faixas dentro do clube social, também trancaram os portões e se dirigiram até a sala da presidência para conversar com Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians. Segundo apurou a reportagem, a conversa foi em tom ameno e durou cerca de meia hora. Os torcedores organizados deixaram o Parque São Jorge por volta das 6h30. Cerca de 20 viaturas policiais de várias forças diferentes estiveram aqui no clube, mas não houve qualquer tipo de ocorrência. Também não houve vandalismo ou depredação da parte social do Corinthians. Após o protesto, o presidente da Gaviões da Fiel, Alê, falou a respeito da conversa com Osmar Stabile. Nós precisamos debater a reforma do estatuto, não podemos perder esse time. Já passou da hora, essa guerra política está atrapalhando isso. É a reforma do estatuto que vai dar novo direcionamento. O nosso Corinthians, não estamos com Augusto Melo, não estamos com os mais Stabile, até que ele prove o contrário. Se ele tiver com boas intenções com o Corinthians, isso pode mudar, mas nesse momento aqui nós estamos desconfiados de todo mundo. Deixamos bem claro, presidente, você tem paz para respirar até a página 2. Se não vê também que você não está cumprindo com nada que você está falando para nós, vamos voltar aqui. Uma coisa importante que ele falou para nós em relação à base, ele vai montar, pediu até para a gente montar uma comissão, as torcidas vão montar uma comissão para ajudar a fiscalizar a base. Ele nos prometeu, os mais Stabile nos prometeu que não terá mais empresário lá na base. Se ele não cumprir, estaremos aqui novamente. Falamos que toda semana estaremos aqui. Não é só nós, a torcida organizada. Esse protesto teve corintiano sem ser de torcida, teve sócio do clube. O corintiano está de saco cheio. Osmar Stabile explicou como foi a reunião com os torcedores e tentou apaziguar os ânimos. Hoje eles vieram para conversar, né, colocar as reivindicações do que eles querem. Quem quer ser presidente do Corinthians tem que saber que essas coisas acontecem normalmente e a gente tem que atender. Nós não podemos mais aceitar empresário no CT da base. Todas as negociações do CT da base serão feitas no Parque São Jorge, com testemunha do jurídico. Nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos, se precisar cobrar, cobre. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu prefiro que vocês cobrem, não é que eu mando, não é nada disso, mas tem que cobrar. E se eu fizer alguma coisa que vocês gostem, por favor, elogiem. Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile fica no cargo até pelo menos 9 de agosto, quando será realizada a Assembleia dos Sócios aqui no clube, que votará se o presidente anterior, Augusto Melo, que está afastado, sofrerá processo de impeachment. O torcedor do Corinthians viveu mais uma tarde tensa nesta terça-feira com um protesto das principais torcidas organizadas do clube contra o momento atual e passado do Timão. Cerca de 500 pessoas estiveram na sede social do Alvinegro para protestar contra o estatuto do clube, cobrando o direito ao voto do fiel torcedor, aquele que compra o ingresso e frequenta as arquibancadas da Neoquímica Arena. No único pronunciamento, o presidente da Gaviões da Fiel, Alexandre Pereira, afirmou tratar-se de um ato apolítico, nem ligado a Osmar Stabile, atual presidente em exercício do Timão, e tampouco a Augusto Melo, presidente afastado pelo Conselho Deliberativo do clube na última segunda-feira. As cobranças são exatamente ligadas a uma reforma no Conselho do Corinthians, com a entrada de pessoas novas e que não tenham feito parte de gestões passadas do clube, como da Renovação e Transparência, que ficou à frente do Alvinegro entre 2007 e 2023. O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, relatou o que aconteceu no seu encontro com a torcida. Hoje eles vieram para conversar, né, colocar as reivindicações do que eles querem, né,
E nós estamos aí para atender, como eu disse para vocês, todos os stakeholders do Corinthians, inclusive vocês da imprensa que estão aqui aguardando todo esse tempo. A gente vai atender, de qualquer forma nós temos que estar aí à disposição. Quem quer ser presidente do Corinthians tem que saber que essas coisas acontecem normalmente e a gente tem que atender. Nós falamos em nós, Corinthians é nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos, se precisar cobrar, cobre. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu prefiro que vocês cobrem, não é que eu mando, não é nada disso, mas tem que cobrar. E se eu fizer alguma coisa que vocês gostem, por favor, elogiem. O Augusto Melo tem dado entrevistas se autoproclamando presidente do Corinthians. Fez isso ontem, fez isso hoje. Eu gostaria de saber do senhor, na condição de presidente interino do clube, como o senhor tem visto essas declarações. Então, veja só, essa parte política eu não gostaria de entrar. Ele faz o que ele acha de melhor, o que ele pensa de melhor. Eu tenho que pensar no Corinthians nesse momento. Eu não quero ficar tratando de problemas políticos externos que deverão ser tratados dentro do Conselho Deliberativo e não comigo. Eu tenho uma missão que é administrar o Corinthians. E essa missão eu estou trabalhando o máximo possível, empenhando até esse horário, e novamente eu peço desculpa para vocês por não poder estar aqui antes, mas se empenhando para administrar o Corinthians. A parte política deve ser resolvida lá, a parte da polícia resolve na polícia, a parte de justiça resolve na justiça. Isso que é o trabalho do presidente do Corinthians, ele não deve se envolver em problemas políticos lá atrás e não tem que saber de que forma foi aprovada as contas, de forma que não foram aprovadas. Isso cabe ao Conselho Deliberativo, cabe ao CORE e ao Conselho Fiscal. Presidente, o senhor considera essa a maior crise da história do Corinthians? Olha, eu não posso falar se é a maior ou a menor. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, eu quero trazer o melhor para o Corinthians. Não dá para eu dizer para você que se é maior, se é menor, de que forma já aconteceu. O Corinthians é muito grande, já passou por várias crises e o Corinthians é grande demais e vai se retomar, vai crescer, vai se organizar e daqui a pouco todo mundo vai falar, poxa, aquilo que estava lá atrás mudou completamente. Nós temos a oportunidade de mudar agora, então nós estamos juntos para fazer isso. Fiel, é agora ou nunca. Se a Fiel, toda a torcida e as organizadas não pressionar agora, infelizmente vai demorar muito mais tempo para alguma coisa mudar dentro do Corinthians. Alguns ainda têm a dúvida, será que realmente vai mudar? Uma mudança no estatuto e nos bastidores, toda a administração e política do Corinthians vai realmente ter alguma mudança? Mas se a gente não se posicionar, Gaviões da Fiel e todas as organizadas, incluindo o torcedor, não colocar a mão na massa, não ir para cima, não cobrar, não ficar no pé desses conselheiros e presidentes, nada vai mudar no nosso Corinthians. Corinthians que um dia foi o time do povo, mas hoje infelizmente está na mão dessas ratazanas, e eu apoio total que a Gaviões e as organizadas e todos os torcedores fizeram ontem, que agora a gente possa se unir e realmente bater o pé para uma mudança no Corinthians, porque não pode continuar dessa maneira. E aí, você gostou do posicionamento das torcidas e da invasão pacífica que aconteceu ontem no Parque São Jorge? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Até o próximo vídeo, fiel. Valeu!